Pessoal, essa pergunta para que serve videogame, ela tem uma resposta que ela é óbvia, mas ela tem algumas outras considerações que a gente poderia fazer também, né? Então, quando você compra um videogame, você está pensando em diversão para o seu filho ou para você mesmo. Isso é outro dado muito importante, viu? Vocês sabem que a maior parte, e são estudos que mostram isso, né? Estudos epidemiológicos, a maior parte das pessoas que jogam videogame não são crianças, são adultos, né? Nos Estados Unidos existe uma avaliação grande, que ela é de 2014, talvez a maior avaliação que tenha sido feita sobre esse assunto, que mostra que a média de idade das pessoas que jogam videogame é 31 anos. O que significa isso? Essas pessoas que hoje estão jogando videogame começaram a jogar videogame há 20, 30 anos atrás, né? Então, que é quando a gente era criança. Ou seja, os adultos hoje estão transferindo a cultura de jogar videogame para os seus filhos. Eu não estou aqui para satanizar videogame, porque eu sempre digo assim, videogame é que nem celular, né? Ele é só uma ferramenta. Depende do que é que você vai fazer com isso. Você pode usar um celular de uma forma muito boa, muito produtiva, ou você pode usar celular para espalhar fake news, para ligar para alguém e ofender alguém. O videogame é a mesma coisa. Então, nós não vamos satanizar o videogame, mas vamos aos fatos. Então, quando você pergunta para que serve um videogame? Videogame serve primariamente para divertir as pessoas. É por isso que o indivíduo compra um videogame e dá de aniversário para o seu filho. Muito bem, mas a gente poderia extrair algum benefício do uso de videogame? Aí eu quero fazer uma ponderação. A gente precisaria conhecer um termo que se chama transferência de aprendizagem, né? O que é a transferência de aprendizagem? Dependendo da ciência que você está analisando, isso tem nomes diferentes, né? A análise do comportamento, por exemplo, pode chamar de transferência e generalização. Mas o que seria a transferência de aprendizagem? É você aprender alguma coisa em um determinado contexto e você conseguir utilizar aquela coisa em outros contextos que tenham alguma similaridade, que tenham alguma semelhança com aquilo. Então vamos lá. O que os estudos têm mostrado, embora haja muito pouco estudo produzido a respeito disso? Existem dois tipos, basicamente, de transferência de aprendizagem. Existe um tipo que a gente chama de transferência de aprendizagem direta. E existe um outro tipo que a gente chama de transferência de aprendizagem indireta. O que é a transferência de aprendizagem direta? É quando, por exemplo, você utiliza um software de um computador que pode ser um videogame, pode ser qualquer coisa, mas pode ser um jogo, pode ser um game, para ensinar crianças a respeito de determinada situação. Por exemplo, eu vou usar um videogame para utilizar crianças a respeito da possibilidade de abuso sexual. Então eu crio ali um jogo que o objetivo daquele jogo ele não é um objetivo primário de diversão. Também há diversão, porque eu quero que a criança fique ali no jogo. Mas o meu objetivo é ensiná-la sobre abuso sexual. Ou eu crio um jogo cujo objetivo é ensiná-la sobre como se comportar no trânsito de uma escola. Então, há o contexto da diversão, mas existe principalmente um outro objetivo que é passar um conteúdo. Nesse caso, a gente chama de transferência de aprendizagem direta, existe uma enorme possibilidade do sujeito que aprendeu sobre, por exemplo, abuso sexual ou regras de trânsito no videogame, utilizar isso na vida real. Então, isso é um fato. Agora, quando a gente fala sobre esse videogame normal que a gente vai lá na loja, compra e dá para os nossos filhos, nós não estamos falando disso. Por quê? Porque não tem esses jogos, pelo menos não são esses jogos que essas crianças compram, né? Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma transferência de aprendizagem indireta. O que significa isso? Vamos pensar num jogo, pessoal, que seja um jogo de ação. Eu não entendo nada de videogame, tá? Eu nem jogo videogame, não sei nada de videogame. Mas eu sei que vai ter um jogo que é de ação, que o cara tem que ficar ali, e aí né, tem que mexer o dedo, tem que ver o bonequinho lá da tela, coisa e tal. Isso requer uma coordenação visuomotora gigantesca, porque se o cara tá jogando um joguinho lá de futebol, pô, ele tá olhando a tela, os bonequinhos lá, e ele tem que fazer aqui, coordenar, não sei como é que é. Isso aí requer uma coordenação visual e motora enorme. Coordenação visual e motora é fundamental para o nosso dia a dia. Ué, quando uma criança vai copiar alguma coisa da lousa, por exemplo, é coordenação visual motora. Ele tem que olhar lá, daí ele pega a palavra e passa aqui, olha, pega a palavra e passa aqui.
Quando uma criança vai aprender a jogar futebol, jogar tênis, coordenação visuomotora. Então, teoricamente, se ele ficasse bom isso no videogame, ele poderia transferir esse aprendizado para a vida real. Vamos outra. Tem jogos de videogame, por exemplo, que são jogos de estratégia, né? Que tem toda uma história que o sujeito tem que criar e ele tem que se comportar dentro daquela história. Tem essa história até de Avatar. Então, veja, isso poderia envolver outros aprendizados, por exemplo, aprendizados de atenção e concentração, aprendizados de controle inibitório, outras funções executivas, né? Memória operacional, porque ele também tem que memorizar e trabalhar com aquela informação rápida no jogo. A questão aí é que isso que o indivíduo aprende no videogame, por que ele aprende no videogame? Porque ele tem que aprender para conseguir passar de fase. Nós não temos certeza, e não há indícios que isso seja verdade, que esse tipo de aprendizagem possa ser transferido para a vida real. Então, quando a gente fala de videogame, a transferência de aprendizagem direta é um fato. Nós podemos utilizar jogos para isso. Agora, a transferência de aprendizagem indireta quer imaginar que porque esse indivíduo está super atento naquele jogo, ele vai apresentar mais atenção e concentração durante a sala de aula, ou que esse indivíduo que criou controle de impulso, controle inibitório, para passar de determinada fase no videogame, isso vai ser aplicado no seu comportamento de relações sociais, por exemplo, na escola, não há evidências que isso seja verdade. Então, eu estou dizendo isso porque nós nem podemos satanizar o videogame, né? Primeiro, porque é uma ferramenta e a gente poderia usar essa ferramenta a nosso favor. Segundo, porque não tem volta. Não adianta a gente dizer assim, não, a partir de agora não tem mais videogame. As pessoas continuarão comprando videogame. Não se esqueçam que videogame no mundo inteiro hoje é a indústria do entretenimento que mais movimenta dinheiro. Muito mais do que cinema, muito mais do que qualquer tipo de diversão. Então, não há volta para isso. O que é o interessante? É a gente conseguir utilizar essa ferramenta a nosso favor. Então, sempre que você puder pensar em transferência de aprendizagem direta usando videogame, você está usando a ferramenta a seu favor. Quando eu falo de videogame, pessoal, eu estou falando de softwares de uma forma geral, viu? Eu estou falando de computador de mesa, de laptop, de celular, eu estou falando de telas de uma forma geral. Agora, a gente acreditar que os videogames levarão à aprendizagem indireta, não há evidências de que isso seja verdade. Então, minha última frase é: usem videogame com responsabilidade. Um abraço.